Você já sentiu que existe uma ordem secreta na vida que quase ninguém enxerga? Como se houvesse uma chave invisível capaz de reorganizar sua mente, suas emoções, sua energia, mas que permanece escondida, silenciosa, esperando o momento certo para ser descoberta. O que vou te revelar hoje não está nos manuais populares de autoajuda, nem nas frases prontas que circulam por aí. São princípios ocultos, sutis, mas poderosos o suficiente para transformar completamente a forma como você se enxerga e como o mundo enxerga você. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode ser o ponto de virada que silenciosamente reorganiza a sua vida de dentro para fora. E antes de começarmos essa jornada, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas mensagens que vão te lembrar do poder que existe no silêncio. Porque a transformação que ninguém vê é justamente aquela que muda tudo. Você já percebeu como aquilo que você tenta ignorar nunca desaparece de verdade? O que você finge não sentir, o que empurra para baixo do tapete da sua mente, não some. Ele se acumula, se torna sombra, se torna ruído interno que você não consegue desligar. E quanto mais você evita, mais aquilo te persegue. Essa é a primeira verdade que poucos têm coragem de encarar. O que você escolhe não sentir, você escolhe carregar. Organizar a vida não começa pelo guarda-roupa, nem pela lista de tarefas. Começa aqui dentro, na coragem silenciosa de aceitar aquilo que dói. Alguém já disse que nenhuma árvore cresce até o céu sem que suas raízes mergulhem no inferno. E isso não é poesia barata, é realidade. Se você não mergulha na sua dor, ela não te deixa crescer, porque continua te puxando para baixo. Quantas vezes você já sorriu para os outros enquanto por dentro algo implodia em silêncio? Quantas vezes você disse, está tudo bem, enquanto uma parte sua gritava? O silêncio que transforma não é o silêncio que esconde, mas o silêncio que acolhe. Sentir em silêncio é permitir que a emoção faça o que precisa fazer, sem postar, sem justificar, sem pedir aprovação. É só você e a verdade que lateja no peito. Quando você sente de verdade, a emoção se move e transforma. Cumpre seu ciclo e se dissolve. E no lugar dela surge algo novo. Uma leveza que ninguém precisa ver para ser real. Porque a dor aceita deixa de ser prisão. A raiva sentida de verdade deixa de ser veneno. O medo olhado de frente deixa de ser fantasma. Tudo aquilo que você tenta sufocar ganha força no escuro, mas aquilo que você encara no silêncio perde o poder de te dominar. É nesse espaço íntimo e quase secreto que a verdadeira organização da mente acontece, não diante dos outros, mas diante de você mesmo. Então pare por um instante, respire, sinta aquilo que está aí dentro pedindo passagem. Permita que venha à tona, mesmo que doa, porque o que você sente de verdade em silêncio cedo ou tarde se transforma em liberdade. Você já percebeu como a pressa nos faz escravos de resultados que nunca parecem suficientes? Queremos mudar rápido, emagrecer até o próximo mês, resolver uma dor até o próximo fim de semana, encontrar respostas imediatas para perguntas que levam anos para amadurecer. Mas a vida não obedece ao relógio da ansiedade. Ela se move em ciclos. Não dizia que a psique não é uma linha reta, mas um espiral, um movimento que volta e avança ao mesmo tempo, como as estações do ano. E ainda assim, quantas vezes você se cobrou florescer no meio do inverno? Quantas vezes se castigou por não colher quando ainda era tempo de plantar? É aqui que está a segunda regra silenciosa da organização interna. Respeite seus ciclos em vez de tentar controlar os resultados. Porque cada vez que você tenta forçar algo a acontecer antes da hora, o que nasce é frustração. E a frustração repetida vira sensação de fracasso.
quando, na verdade, não havia fracasso nenhum, apenas o tempo errado. Quando você começa a perceber em que fase tá, tudo muda. Talvez agora seja o tempo de recolhimento, de mergulhar para dentro. Talvez seja o tempo de expandir, de criar, de se expor. Talvez seja o tempo de espera. E esperar não é passividade, é confiança no ciclo da vida que nunca falha. Assim como a semente que repousa meses na terra até romper a casca. Assim como a lua que cresce e diminui sem nunca deixar de ser lua, você também tem ritmos que não podem ser apressados. Respeitar esse compasso silencioso é uma das formas mais profundas de organização interna. Porque você deixa de brigar com a realidade e começa a dançar com ela. E de repente o caos que parecia sem fim revela que também tem hora marcada para acabar. E você, em vez de se desesperar, aprende a esperar com consciência. Porque quem entende o próprio ciclo não corre atrás do tempo, caminha junto com ele. Quantas vezes você já se pegou revivendo a mesma conversa mental? Dezenas de vezes. Criando cenários que nunca vão acontecer, alimentando diálogos que só existem dentro da sua cabeça. É como se a mente fosse uma sala sem porta, onde cada pensamento entra e começa a gritar sem parar. E você acredita que precisa escutar todos eles. Mas a verdade é que sua mente não precisa de mais explicações. Ela precisa de limites. Jung dizia que o excesso de racionalização nos paralisa. E é exatamente isso que acontece quando você tenta entender tudo, prever tudo, justificar tudo. O pensar demais rouba a energia que deveria estar sendo usada para agir. Quantas oportunidades você já deixou passar porque estava ocupado demais analisando? Quantas mudanças você adiou porque precisava de mais uma resposta, mais uma garantia motivo? A clareza não nasce do barulho, nasce do silêncio. Colocar limites na mente é ter a coragem de dizer basta para os pensamentos que drenam sua força. É olhar para a repetição mental e decidir não entrar no mesmo ciclo outra vez. É entender que você não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. Às vezes agir é o único jeito de aprender. Às vezes o caminho só aparece depois que você começa a andar. Enquanto você espera a explicação perfeita, a vida passa, o tempo não volta e as chances se vão. Limitar a mente não é ignorância, é disciplina. É escolher não alimentar aquilo que te exaure. É silenciar o ruído interno, até que a sua própria voz volte a ser ouvida. Porque, no fim, não é sobre acumular conhecimento, é sobre transformar conhecimento em movimento. Sua clareza começa no instante em que você fecha a porta do excesso e abre espaço para o essencial. Você já notou como contar os seus planos muitas vezes dá a sensação de que já conquistou metade deles? É como se, ao falar, a mente recebesse uma pequena recompensa antecipada. E esse prazer ilusório rouba a força que deveria estar na prática. Quantas vezes você compartilhou um sonho, um projeto, uma mudança e sentiu que depois disso ficou mais difícil colocá-lo em ação? Jung dizia que o inconsciente trabalha melhor no escuro. E é por isso que a quarta regra silenciosa é simples e poderosa. Não conte, construa. O segredo não é isolamento, é estratégia. Quando você guarda para si, a energia da realização permanece intacta. Quando você fala menos, sua mente trabalha mais em silêncio. E o que era apenas uma ideia começa a ganhar forma sólida. Existe uma força diferente em quem escolhe agir no escondido. Porque o que nasce no silêncio cresce com raízes profundas, fortes, o bastante para sustentar a árvore. Quando ela finalmente aparecer à luz, pense em quantos desistiram porque gastaram toda a energia no anúncio, no aplauso antecipado, na ilusão de já ter chegado lá. E quantos venceram porque preferiram o trabalho invisível, o esforço sem plateia, o degrau subido, sem testemunhas. A transformação real não precisa ser anunciada, ela se revela
quando já é impossível negar. Então guarde seus planos, proteja suas ideias, regue no escuro e permita que o mundo veja apenas o fruto nanca semente. Porque é no silêncio que os grandes alicerces são erguidos. E quando tudo estiver sólido, ninguém poderá questionar a consistência do que você construiu. Já reparou como aquilo que mais te fascina nos outros parece acender uma chama dentro de você? Quando você admira a coragem de alguém, a criatividade, a serenidade ou até o estilo de vida que essa pessoa leva, não é apenas sobre ela, é sobre você. Jung chamava isso de projeção positiva, um reflexo do que está adormecido em nós e que ainda não tivemos coragem de expressar. O que brilha no outro é, muitas vezes, uma parte nossa que pede para despertar. A quinta regra silenciosa da organização interna é compreender e organizar essas projeções. Em vez de olhar para a admiração como distância, enxergue como direção. Pergunte a si mesmo: o que essa qualidade que eu vejo no outro está tentando me mostrar sobre quem eu sou? O que eu preciso começar a praticar, ainda que em passos pequenos, para me aproximar dessa versão de mim que já existe, mas ainda dorme? Não se trata de imitar, nem de invejar. Trata-se de assumir, de perceber que a centelha que você vê fora é um espelho do fogo que pode arder dentro. Quantas vezes você se diminuiu por acreditar que não tinha aquilo que admirava? E se na verdade a vida estivesse apenas te mostrando a estrada do que já é seu por direito de essência? Silenciosamente e sem alarde, você pode começar a resgatar essas partes esquecidas. Cada gesto de autenticidade reorganiza o seu mundo interno. E quando isso acontece, algo muda em sua presença. Você pode não contar nada a ninguém, mas o mundo percebe, porque é impossível esconder consistência. A paz interior não precisa ser anunciada, ela se sente, e é nesse instante, quando você integra o que via no outro dentro de si mesmo, que a vida encontra sua ordem secreta, silenciosa, mas imensamente poderosa. Agora respire fundo e perceba que cada palavra que você ouviu aqui não foi apenas um conselho, foi um convite. Um convite para atravessar a ponte silenciosa que leva do caos para a clareza, do barulho para a paz, da dúvida para a consistência. A verdadeira transformação não acontece diante das câmeras, acontece no escuro, quando ninguém está olhando, e é justamente por isso que ela é tão poderosa. Se alguma parte desse vídeo falou com você, se algo despertou dentro de você, então não deixe isso morrer aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque a cada novo vídeo eu quero te entregar lembretes silenciosos de que você não está sozinho nessa caminhada. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você sente que precisa dessa mensagem hoje. Porque às vezes uma palavra chega na hora certa e muda tudo. A sua revolução começa em silêncio, mas o impacto dela será impossível de esconder. Nos vemos no próximo vídeo.